Boa tarde, pessoal. Sejam então bem-vindos a mais uma aula de controle avançado de processos. Na aula de hoje, nós vamos então falar sobre identificação e sistemas discretos. Até agora, nós estávamos trabalhando com sistemas contínuos, ou seja, transformada de Laplace em modelos contínuos. Mas, a partir da aula de hoje, nós vamos mudar para o mundo discreto, sistemas discretos. Então é importante nós termos o entendimento dos sistemas discretos e a relação entre o sistema discreto e o sistema contínuo. Qual é a relação entre esses dois? Então esse é o objetivo da aula de hoje. E vamos começar a trabalhar também com identificação de modelos. Porque, na realidade, embora nós façamos a introdução de conceitos usando modelos fenomenológicos. Na prática, você não usa modelos, via de regra, fenomenológicos. Você identifica, então, o comportamento dinâmico do sistema. Então, a identificação é uma ferramenta fundamental. Então, essas duas coisas aí é o que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, e por que identificação é uma coisa importante? É uma coisa importante porque nós vimos que um controlador, ele busca ser a inversão da planta. Então, se eu tiver um bom modelo, eu estou a um passo de ter um bom controlador. Então, 80% do sucesso de um bom controlador é ter um bom modelo. E aqui, tanto faz controlador PID ou qualquer controlador de elevada ordem, ou um controlador MPC. Então, o modelo é fundamental. O modelo é crítico. E a ideia de ter um bom modelo, qual é? É eu, a partir de perturbações na planta, então você vai perturbar a planta e, baseado no que a planta responde, você vai criar uma relação matemática que é o modelo que relaciona a entrada e saída. E nós vamos ver que o grande problema da identificação não é a criação desse modelo entrada e saída. O grande problema no processo de identificação são os distúrbios não medidos. Esse é o grande problema que se tem quando se trabalha com o processo de identificação. São os distúrbios não medidos. E nós vamos ver que existem métodos capazes de criar, de resolver este problema do distúrbio não medido. Porque o distúrbio não medido ele vai influenciar também a saída da planta. E você não tem só o efeito da perturbação que você fez, mas você tem o distúrbio também afetando a saída. E você tem a combinação na saída do efeito do distúrbio e daquilo que você conhece, que você perturbou. Então, aqui já é a primeira distinção que nós fazemos. Nós vamos diferenciar entre perturbação. Perturbação é algo que eu propositalmente faço no sistema. Então, eu estou perturbando o sistema. E já distúrbio vai ser aquilo que não é proposital, não é feito por mim. O distúrbio normalmente é uma temperatura de alimentação que varia, que não tem influência, é uma composição que varia, que eu não consigo atuar. Ambos são entradas do sistema. As perturbações, normalmente, nós vamos fazer nas variáveis manipuladas para obter um bom modelo. E os distúrbios, normalmente, eles vão ocorrer na carga da planta, ou seja, na entrada do sistema operacional, e alguns podem ser medidos. Se forem medidos, facilita a nossa vida. Mas boa parte dos distúrbios que nos causam problema no processo de identificação são os distúrbios não medidos. Esses são os grandes problemas no processo de identificação. Então, identificação é isso.
é a partir de perturbações, dados coletados, e essas perturbações elas têm que ser ricas suficientemente para levar o sistema e trazer informações sobre o sistema. E no diagramazinho aqui do lado, nós temos as etapas que envolvem esse processo de identificação, que nós já vamos ver logo em seguida. Então, vamos contextualizar que tipo de modelo nós vamos identificar e qual é o nosso escopo. Nós estamos interessados em modelos dinâmicos. E nós podemos ter modelos dinâmicos em parâmetros agregados e parâmetros distribuídos. Os parâmetros agregados são modelados por equações, sistemas de equações diferenciais ordinárias. Já o distribuído por equações diferenciais parciais. O nosso foco aqui vai ser parâmetros agrupados. Nós podemos ter modelos entre determinísticos e estocásticos, nosso foco é o determinístico. Nós podemos ter modelos dentro dos determinísticos lineares ou não lineares, nosso foco é linear. E dentro dos lineares ainda a gente pode ter invariante no tempo ou variante no tempo. O invariante no tempo é aquele que os coeficientes do modelo linear não mudam. Já os variantes no tempo, esses coeficientes variam com o tempo, certo? Inclusive, sistemas representados como variantes no tempo é uma forma de capturar e representar sistemas não lineares. Mas nós vamos considerar sistemas invariantes no tempo. E aí, dentro desse contexto de sistemas invariantes no tempo, nós temos ainda a possibilidade de trabalhar com modelos discretos e modelos contínuos. Então, vamos trabalhar com esses dois sistemas, tanto discreto quanto contínuo, sendo que o nosso foco principal no processo de identificação são os modelos discretos. Certo? Então, como eu disse para vocês, identificar significa perturbar o sistema, e a típica perturbação que nós usamos são perturbações com padrão degrau, certo? Mas esse degrau, ele não precisa ter sempre o mesmo tempo e nem precisa ter necessariamente a mesma amplitude. Ele pode ter uma sequência de degraus variando o tempo que ele fica e a amplitude, certo? Quando ele só varia esse período que ele fica num patamar e o período que ele fica no outro, aqui nós temos um sistema com duas entradas, esse sinal aqui, ele vai variar todo o espectro, e aí é chamado de PRBS, Pessoido Randômico Binary Signal, ou seja, sinal binário randômico, certo? Mas não necessariamente você precisa varrer todo o espectro. A ideia é varrer o espectro da frequência que te interessa. Então, o ponto-chave é, nós perturbamos a planta com uma sequência de degraus e coletamos os dados de planta. Esse é o procedimento básico, normalmente usado. Certo? E o modelo ele é importante e crucial, e nesse sentido é só para salientar para vocês isso, que 80% do tempo gasto quando a gente vai desenvolver um controlador preditivo, por exemplo, um controle avançado, ele é gasto nessa etapa de identificação. E 80% do sucesso da qualidade do controle se deve a essa etapa, certo? Então, dá para dizer que isso se encaixa muito bem com aquela regra de Pareto. A regra de Pareto nos diz o seguinte, a relação 80-20%. Então, você tem um esforço consumido e uma representatividade, você consegue ter um bom modelo
fazendo com que você perturbe o sistema e ajuste esse sistema de forma adequada, e você chega a um bom modelo. E esse modelo é crítico para se poder justamente se ter um bom controlador. Então, essas aqui são as regrinhas 20/80, isso aqui é apenas abrir um parênteses, é devido à regra de Pareto, que diz que é uma relação não linear entre a importância daquilo que você quer ou daquilo que você tem, frente àquilo que você investe para atingir esse objetivo. É chamada regra 80/20. Por exemplo, 80% do total de vendas está relacionado a 20% dos produtos. 80% dos lucros de uma empresa está relacionado a 20% dos produtos. 80% dos usuários de computadores usa apenas 20% dos recursos desse computador e assim por diante. Então, é uma relação assimétrica que é típica e que se deve a Pareto, porque ele estudou isso no século XIX, quando ele via que 80% da renda estava em 20% da população. Então, é essa a ideia. Mas você vê, isso está fortemente atrelado na vida, nas suas diferentes facetas, e a identificação representa uma etapa extremamente importante na hora de desenvolver um controlador e desenvolver um sistema de controle. Você gasta 20% do seu tempo ali naquela elaboração, e isso, se ela for bem feita, vai representar 80% do sucesso do seu sistema de controle. Os outros 20% vão ser decorrentes de um ajuste adequado. Mas 80% vem de ter um bom modelo. Então, essa é a ideia. Então, isso aí foi apenas para fazer uma abertura. Então, mas também para mostrar onde é que estão os 20% de coisas que valem a pena investir em termos de controle avançado. E dentro desses 20% estão escolha de estratégias de controle adequada, isso é fundamental. É onde eu tenho que investir meu tempo para ganhar 80% do resultado. Analisadores virtuais e inferências são coisas também importantes que levam a benefício econômico. E assim por diante. Então, é só para dar uma abertura aqui para vocês. Mas o que interessa é o seguinte. O que é um bom modelo? Ele tem que ter um bom modelo. Mas o bom modelo para controle não precisa ser um modelo perfeito. E aí nós podemos usar as figuras apresentadas por Picasso em 1945. Então, inclusive, nesse link aqui. Picasso, em 1945, fez vários desenhos de um touro. Nenhum dos desenhos que ele fez substitui o touro. O desenho é uma abstração dessa realidade, certo? E tem desenhos dos mais diversos, desde os mais detalhados aos mais cubistas e aos mais simples. E para fins de controle, o desenho que nos interessa é esse aqui, o mais simples. Normalmente, para fins de controle, pelo fato de trabalhar com a planta em malha fechada, eu não preciso ter um modelo perfeito. Eu preciso ter um modelo que captura a essência do sistema. E quando a gente fala em essência do sistema, é o quê? O que diferencia um boi de uma vaca e um boi de um cavalo? Então, ou seja, nesse exemplo que eu mostrei ali, teria a parte das guampas e a parte inferior ali que eu mostrei, que vai diferenciar, e isso tem que ser devidamente capturado. Então, esse tipo de modelo simples já nos serve para controle. Então, a gente vai ver que o modelo que a gente precisa não precisa ser um modelo não linear, sofisticado. Via de regra, um modelo simples já nos basta. Via de regra. Certo? E todos os modelos não substituem a realidade. Então, a única certeza que nós temos é que todos os modelos estão errados, só que alguns deles são úteis. Então, esse é o ponto. E o modelo útil para nós é aquele que captura a essência do comportamento. Certo?
Então, isso tudo foi para a introdução do conteúdo. O que interessa mesmo aqui são essas etapas que nós vamos discutir agora com vocês com mais detalhes. Bom, todo o processo de identificação passa por perturbar a planta. Então, nós temos testes em planta. Essa é a etapa inicial extremamente importante. E essa é a parte custosa, essa é a parte que, se não for bem feita, as outras serão penalizadas. Então, planejamento desse experimento envolve o tipo de perturbação. O que é o tipo de perturbação? Eu vou fazer perturbação de grau e quanto tempo essa perturbação fica nesse degrau? Quantos chaveamentos de degraus eu vou fazer? E qual é a intensidade? Porque a ideia é fazer a perturbação de tal forma que tu não tire a planta muito do ponto de operação, por dois motivos. Um, porque se eu tirar a planta muito do ponto de operação, eu vou capturar mais comportamentos não lineares do sistema. E segundo, se eu tiro muita planta de operação, eu posso atrapalhar a produção da unidade e, consequentemente, impactar na rentabilidade da unidade. Então, são essas as questões. Eu posso também identificar em malha aberta ou malha fechada. Eu posso fazer uma identificação em malha fechada, com um controlador em malha fechada. Essa identificação em malha fechada, ela surgiu quando nós trabalhamos com plantas instáveis em malha aberta. Quando eu trabalho com plantas instáveis em malha aberta, eu sou obrigado, para poder fazer uma identificação, trabalhar com ela em malha fechada, para poder fazer essa identificação. Ou seja, em malha fechada é uma obrigatoriedade quando se tem uma planta instável em malha aberta. Mas ela também pode ser usada e cada vez mais vai ser usada quando eu tenho plantas estáveis em malha aberta. O grande problema de identificação em malha fechada e malha aberta é que existe uma correlação entre a ação de controle e a perturbação. Mas é uma ferramenta importante porque você não precisa abrir a malha para fazer uma reidentificação ou uma melhoria no modelo. Outro ponto que eu tenho que decidir quando eu escolho perturbações na planta é se essas perturbações vão ser simultâneas ou separadas. O que é separadas? Imagine que eu tenha um sistema multivariável. Simultânea é eu perturbar as duas entradas ao mesmo tempo. E separadas é perturbar uma enquanto a outra fica parada. E depois perturba a outra enquanto a primeira fica parada. Observe que vocês viram em conceitos de sistemas multivariáveis que a direcionalidade é uma parte importante. E quando a gente trabalha com perturbações de sistemas mal condicionados, eu vou ter uma direção de elevado ganho e uma direção de baixíssimo ganho. Então, a perturbação separada, que seria 1, 0 de direção ou 0, 1 de direção, ela não é adequada nessas situações, porque o sistema não vai ser rico o suficiente. Então, esses são pontos importantes. Então, aqueles conceitos que vocês viram de sistemas multivariáveis, de direcionalidade, condicionamento mínimo e tudo mais, são totalmente aplicáveis aqui, certo? Aí você deve estar se perguntando, mas lá para fazer análise eu precisava de um modelo. E aqui, para obter o modelo, é interessante que eu tenha um certo conhecimento do sistema. A ideia é, quanto mais eu conheço o sistema, melhor eu projeto a perturbação. E é um processo cíclico, certo? Então, essa é a ideia.
E no teste da planta, outra coisa extremamente importante é o quanto tempo eu faço o teste. Certo? Bom, depois que eu fiz o teste, que é a etapa mais... Professor, diga. Pode essas falar. perturbações, elas são sempre degrau? A gente nunca trabalha com outro tipo de perturbação? Por exemplo, uma rampa, assim? Normalmente são degraus, por quê? O degrau é a coisa mais simples de ser feita. E nós vamos ver que o degrau ele é inerente ao processo de mantenedor de ordem zero, que é quando nós discretizamos o sistema. Então, quando eu faço uma rampa, por exemplo, eu faço, na realidade, em sistema real, uma sequência de degraus. Em cada instante de tempo, você tem um degrauzinho. Vamos mostrar aqui claramente isso para vocês aqui, ó. Isso que eu estou falando aqui, ó. Quando nós estamos com sistemas discretos, a entrada ela se mantém. Então, com sistemas discretos, o fundamental é ter o quê? O tempo de amostragem. Isso já vou explicar com maiores detalhes para vocês. E entre um tempo de amostragem e o seguinte, o valor da ação de controle se mantém constante. Então, e esse procedimento é chamado de mantenedor de ordem zero, é a conversão do sinal discreto em analógico, acaba fazendo qualquer entrada no sistema como sendo uma sequência de degraus. Só que o degrau mínimo é um degrau de tempo de permanência igual ao tempo de amostragem, certo? Então, essa implementação dos sistemas discretos acaba tendo inerentemente o degrau como a sua viabilização. Mas, claro, aqui eu estou fazendo uma curva. Essa curva aqui, ela está sendo, então, aproximada por essa sequência de degraus. Então, mesmo que você venha fazer uma rampa, ela vai ser viabilizada com uma sequência de degraus. Certo? Certo, entendi. Então, normalmente, a gente acaba trabalhando com o degrau e definindo um tempo, quantos tempos de amostragem ele vai ficar num determinado patamar. Certo? Porque é a versão mais simples de ser implementada também. E a gente vai ver que o degrau ele é rico. Ele é rico. Ele acaba sendo rico. Se eu fizer degraus em que eu altero o tempo que ele fica num determinado patamar, você começa a ter o degrau ele é rico no momento que tu faz o degrau. Ali que ele traz informação dinâmica. E à medida que eu mantenho nesse patamar, ele vai trazendo só informações cada vez mais ricas nas questões estacionárias e pouco dinâmicas. Então, se eu fizer degraus que ficam não muito tempo no patamar, eu vou ter uma sequência de movimentos que são movimentos que acabam sendo ricos na hora de trazer informações dinâmicas da planta. Mas nada impediria que eu fizesse uma rampa. Mas nesse caso, essa sequência de degraus acaba sendo mais rica que a rampa. Que a rampa faria uma sequência de pequenos degraus. Então é melhor fazer um degrau e deixar no patamar, e depois fazer um outro degrau para baixo, e ficar no outro patamar, e isso acaba sendo mais rico do que a rampa em si, né? Então, Certo. via de regra, acaba sendo rampa. Degrau. Certo? Professor, Diga. quando eu faço uma perturbação em malha fechada, isso seria basicamente tu somar tua perturbação à tua ação de controle? Exatamente. Tu perturba, na realidade, a perturbação típica são dois tipos. A perturbação no bias do controlador,
o valor aquele de referência. Ali tu faz uma perturbação. Faz um degrau ali, tu está fazendo uma perturbação. Aí tu vai somar essa perturbação que tu fez junto com a ação do controlador. E outro lugar que tu faz de perturbação em malha fechada é no set point. No set point, tu muda o set point, tu está fazendo uma perturbação também rica conhecida, né? Porque o ponto-chave do processo de identificação é que a perturbação que eu faço no sistema, eu tenho que conhecer ela, conhecer essa perturbação. Porque tipo assim, eu estou investindo em tanto e o sistema deu tanto. Eu tenho que ter essa noção para poder fazer a identificação. E a grande questão é que se eu perturbar muito pouco o sistema, o efeito dessa perturbação fica camuflado no comportamento do sistema. E isso é ruim. Então, eu tenho que ter uma perturbação suficientemente maior que o ruído e maior do que o efeito dos distúrbios não medidos no tempo de amostragem. Senão, eu não vou conseguir identificar o sistema. E pequeno o suficiente para não chegar a obter nenhum comportamento exatamente. indesejado. Quanto menos, melhor, mas não tão pequeno que não seja útil. E aí é uma coisa assim, de ter conhecimento do nível de ruído do sistema, do nível de distúrbio do sistema, mas são conhecimentos que você tem, não necessariamente tem que ter um conhecimento exato, mas uma noção da ordem de grandeza já é suficiente para o projeto de um controlador, de uma perturbação adequada. Sim. Então, depois que eu consegui pegar esses dados de planta, obtê-los, identificá-los, fazer a perturbação, o planejamento dos experimentos, fazer esses experimentos, eu vou para a etapa de pré-tratamento dos dados. O pré-tratamento dos dados é remoção de outliers, que é a remoção de pontos discrepantes. Às vezes pode ter falha na transmissão do sinal, às vezes pode ter falha de comunicação, pode ter alguma falha, algum problema de motor que houve, que parou. Então, coisas do tipo, eu tenho que remover isso, porque isso vai complicar no processo de identificação. É comum eu fazer uma pré-filtragem, quando o sinal é extremamente ruidoso, eu posso fazer uma pré-filtragem, eu vou mostrar isso para vocês em outras aulas, como é fácil de fazer isso. E como a gente trabalha com funções de transferência e nós queremos identificar funções de transferência, nós fazemos o cálculo de variáveis de desvios. O cálculo de variáveis de desvios é fundamental porque a função de transferência transfere uma variação da entrada e converte essa variação de entrada numa variação de saída. Então, nós trabalhamos com variáveis de desvios. Então, essa é uma etapa importante, é a determinação dessas variáveis de desvios. Isso faz parte da etapa de pré-tratamento. E aí, agora eu tenho os dados, que têm um nível de confiabilidade. E esse nível de confiabilidade, então, eu vou para a etapa de identificação. A identificação é um ajuste. É fazer com que a planta, o modelo, venha a se alinhar aos dados apresentados. E aí nós temos algoritmos de estimação de parâmetros, e isso nós vamos ver também. Depois que eu tiver um modelo, eu tenho que validá-lo. Eu tenho que verificar se esse modelo é bom. Eu tenho que verificar se esse modelo é adequado. É interessante, nesse caso de validação, usar se tiver outros dados. Além disso, eu preciso ter critérios de validação. Então, a validação de um modelo dinâmico, nós vamos ver que a validação de um modelo dinâmico, a métrica de erro quadrático médio
não é uma boa métrica para caracterizar a qualidade de um bom modelo. Porque o mais importante no modelo dinâmico não é o valor médio quadrático baixo, mas sim a captura da tendência do resultado. É muito mais importante a tendência do que passar no meio dos dados. Certo? Isso é muito mais importante. Isso vai ficar claro no exemplo. Então, normalmente a gente verifica a qualidade do modelo dinâmico calculando a derivada em lugar de calcular pura e simplesmente o erro quadrático. E se o modelo não está bom, se o modelo estiver bom, eu aplico. Se ele não estiver bom, eu tenho que voltar. Normalmente eu volto para essa etapa aqui que não requer perturbações na planta, eu altero a ordem do modelo, o tipo de modelo. E se eu não consigo, nesse loop, resultados satisfatórios, eu vou ser obrigado a retornar para perturbar a planta e obter novos pontos de estimação e de dados de planta, certo? O senhor tem Bom, outra pergunta também. diga. Pode Uma falar. planta, então, ela sempre começa operando manualmente, porque eu não tenho o controlador dela ainda? Não, sempre é uma palavra muito forte. É. Eu posso, que na realidade uma das grandes vantagens que o controlador PID tem é que, embora que para fazer um bom projeto de um controlador PID é interessante ter um modelo de partida, eu consigo fazer ajustes no PID no método tentativa e erro. Eu não preciso ter um modelo perfeito, eu posso, por exemplo, o Tauí para partir um controlador PID ou PI, o Tauí é da ordem de grandeza da constante tempo dominante. Isso tu tira no olho. Essa é uma planta que demora mais ou menos 5 minutos para sair de um ponto de operação e ir para outro. Então, tipicamente, a tua ordem de dinâmica de tal é 1 minuto. Um minuto, alguma coisa. Quer dizer, o teu Tauí vai ser dessa ordem. Certo? Então, eu consigo fazer um ajuste mesmo não tendo um modelo perfeito. E aí eu posso partir com esse ajuste meia boca e vou... Aí, nesse caso, o que acontece? Eu começo a setar o Tauí primeiro. O Tauí é o mais importante. Aí, depois, eu começo a pôr ganho. E à medida que eu vou pôr ganho, eu começo a perturbar mais a planta. E desse processo interativo aí, eu consigo... se eu for fazer uma identificação em malha fechada, eu consigo ter um novo modelo e aí vai permitir que eu faça um ajuste tinindo, digamos. Sim, o primeiro só para poder operar já. E principalmente se ela for instável em malha aberta. Se for instável em malha aberta, Uhum. se ela for instável em malha aberta, eu não tenho outra escolha além dessa. Na realidade, a identificação em malha fechada, ela surgiu por causa de plantas instáveis em malha aberta, né? Então, porque não tem como operar ela em malha aberta sem um controlador. No ponto que você quer. Certo? Vamos adiante, então. Só para recordar aqui, técnica simples de resposta de grau, isso é simples que a gente viu, pegando alguns pontos, certo? Isso aqui é o método de 2 pontos. Esses métodos servem para ter uma noção justamente de dinâmica da planta, né? E eu posso até usar esses métodos, faço uma perturbaçãozinha na planta,
e coleto a resposta degrau, mesmo que ela esteja corrompida por distúrbios não medidos, ela já me dá uma ordem do tal, que vai ser a base que eu vou usar depois para projetar mais perturbações, e dá também uma ideia do ganho, né? Então, o que que é? Você faz uma perturbação degrau, o tamanho do degrau está aqui, e a ordem de grandeza dessa variação estacionária aqui, a relação disso é o ganho. E aí você pega o T35% e o T85%, que são dois números que a gente tira dessa resposta, que estão ilustrados aqui, e usa como base para calcular a ordem de grandeza do tal da planta. E também tira uma ordem de grandeza de tempo morto, dado por essa expressão, certo? Então é uma forma simplesinha para obter modelos rápidos. E esses modelos rápidos podem ser o ponto de partida, certo? Existe o método da tangente, mas esse método SK é muito bonzinho e já serve para projetar controladores e para ter uma boa ideia de ordem de grandeza da dinâmica. Então, eu recomendaria ele como ponto de partida para ter essa ideia da dinâmica inicial da planta. Mas nós queremos mais do que isso, né? Esse SK funciona bem para perturbações. Imagina o sistema multivariável. Eu tenho, digamos, duas entradas e duas saídas, por exemplo. Então, nesse caso, eu faria uma perturbação numa das entradas e veria a resposta degrau nas duas saídas. E teria uma ideia da dinâmica. E faria a mesma coisa na outra e teria uma ideia da dinâmica. E com isso, eu já teria um esboço de modelo preliminar para um projeto mais qualificado. Mas nós podemos ir mais do que isso. E é o que nós vamos fazer. Mas para poder irmos mais nessa direção, é importante agora nós entendermos sistemas discretos. Por quê? Até agora, nós trabalhamos com sistemas contínuos. Mas existe todo um paralelo que nós vimos para sistemas discretos, contínuos, nós temos os sistemas discretos. E por que os sistemas discretos são interessantes para nós? Porque, na realidade, a gente faz no contínuo, mas no contínuo raramente é implementado no contínuo. Tirando um que outro P&D analógico, e é raro o P&D analógico, não é tão raro assim. Por exemplo, não sei se vocês conhecem a empresa Novos. Novos é uma empresa gaúcha que tem controladores P&Ds analógicos. Esses controladores P&Ds analógicos funcionam com circuitinhos, amplificadores e tudo mais, e eles funcionam continuamente. Então, o sinal entra continuamente, digamos, a medição de temperatura, estou fazendo controle de temperatura, todo instante de tempo tem uma tensão, e essa tensão é um sinal contínuo que gera todo instante de tempo uma ação de controle, que em todo instante de tempo essa ação de controle é retornada para a planta. Para esse tipo de sistema, simplesinho, funciona, beleza? Mas, normalmente, para a maioria dos sistemas de controle, nós não temos o algoritmo implementado de forma contínua. Nós temos ele implementado no mundo real de forma discreta. E existe um paralelo nessa implementação. Então, eu até posso fazer o projeto, e normalmente nós vamos fazer o projeto contínuo, e com a devida a discretização, esse vai funcionar no mundo discreto. Mas os sistemas de controle essencialmente trabalham no mundo discreto, praticamente hoje. Certo? Então, para fazer essa transposição,
e essa relação entre os dois mundos, é importante que nós entendamos como funciona esse mundo discreto. É isso que nós vamos ver aqui. Então, vamos lá. A planta é um sistema contínuo, certo? E essa planta, nesse processo de obter, a partir de um sistema contínuo, sistemas discretos, um conceito extremamente importante é o tempo de amostragem. O tempo de amostragem. O tempo de amostragem é a frequência, ou está relacionado com a frequência com que eu leio, amostro valores da planta. Então, isso é a planta está sempre dando a temperatura, por exemplo, na saída. Mas de 1 em 1 minuto, por exemplo, eu leio a temperatura e disponibilizo para o sistema. Então, meu tempo de amostragem é 1 minuto. Isso é feito pelo conversor chamado AD, né? Conversor analógico para digital. Na realidade, ele vai converter o sinal elétrico num sinal digital, certo? O sinal digital é bits and bytes. Ele vai converter, imagina uma régua contínua, e você divide essa régua contínua em pedacinhos. Então, dependendo do sistema que eu tenha, digamos, eu tenho uma régua aqui, eu vou dividir ela em pedacinhos. Dependendo da placa que eu vou usar, se é 12 bits, ela vai dividir esse sinal contínuo em 2 na 12 pedacinhos. Isso é uma placa de 12 bits. E aí, automaticamente, se cair intermediária um valor, eu tenho um problema de arredondamento. Isso vai acontecer intrinsecamente. Por isso que, muitas vezes, em laboratório, eu acabo usando uma placa de 16 bits. E aí é 2 na 16. Ou seja, eu divido esse sinal contínuo, que seria a régua inteira, eu divido ela em pedacinhos, como se fosse esses tracinhos, seriam os pedacinhos, e um maior número de pedacinhos, certo? Então, essa é a ideia. Esse maior número de pedacinhos, quanto mais pedacinhos eu vou ter, vai ser quanto mais bits eu tiver na placa. Tipicamente, na indústria, 12 bits é o padrão. E quando eu vou para o laboratório, muitas vezes eu uso 16 bits. Quanto mais bits, menos problemas de quantização eu vou ter. Mas, normalmente, com 12 bits não tem problema, e com 16, menos ainda. Então, eu estou convertendo um sinal contínuo num número. E, dependendo do tamanho de número de bits que eu vou ter um arredondamento nesse processo. Então, isso está representado aqui, ó. Conversor analógico digital. Então, de tempos em tempos, eu amostro. Aqui o tempo de amostragem está representado por TS. 2TS, 3TS, 4TS, 5TS. Esse é o tempo de amostragem. O sinal contínuo é isso aqui, ó. Ou seja, eu pego amostras em tempos específicos. Certo? Normalmente, via de regra, é sempre o mesmo tempo. Certo? É sempre o mesmo tempo. Nos sistemas de controle. Tá? Então, eu pego e eu trabalho só com esses valores. Eu não tenho nada entre esses valores. O sistema discreto só tem esses números aqui, ó. O contínuo, eu tenho valores entre esse e esse, eu tenho no contínuo. No discreto, eu só tenho esse e esse, certo? Eu posso interpolar os valores, mas eu não tenho esses valores. E daí, o computador calcula a ação de controle em cima desses valores medidos.
e escreve na planta. Então, o controlador vai pegar, para cada instante desse de tempo, eu tenho uma ação de controle calculada, por exemplo. Só que isso tudo é no ambiente discreto. Eu só tenho o valor calculado para esse instante e assim por diante. Só que a planta, ela funciona continuamente. Então, eu tenho que agora ter um conversor digital para analógico. E esse conversor digital para analógico, então, digital é o número, digital e discreto são o paralelo entre contínuo e contínuo e analógico. Analógico e contínuo está para discreto e digital. Quer dizer, analógico e digital são os dois. Um é um mundo digital e o outro é um mundo analógico. Tem a ver com a forma de representação do sinal. E discreto e contínuo tem a ver com o sinal variando com o tempo. Mas, normalmente, o sinal discreto são valores de tempos em tempos que então tem tudo a ver com o sinal digital, certo? Mas são duas coisas diferentes, tá? Mas, normalmente, quando vem um sinal digital, ele vem discreto. Quando vem um sinal analógico, ele vem contínuo. Mas são coisas diferentes. E aí eu tenho que transformar esse sinal discreto aqui num sinal contínuo. E aí nós usamos, para esse processo de criar um sinal contínuo, nós usamos um mantenedor de ordem zero, conhecido em inglês como Zero Order Hold. Aí vocês poderiam pensar, mas não seria melhor eu fazer uma rampa? A questão de fazer a rampa, que seria o First Order Hold, ou seja, seria uma interpolação linear, eu precisaria ter um número seguinte. E tipicamente eu não tenho o número seguinte quando eu estou fazendo o projeto do controlador. Eu não sei qual é a próxima ação de controle que vai ter. Ela vai ser fruto da próxima amostragem que vai ter no sistema, no futuro, que vai ser inclusive influenciada pela ação que eu tomei de controle. Então eu não tenho o próximo valor. Eu tenho esse valor e tenho o valor passado. Aí você poderia dizer, não, então eu faço uma extrapolação, eu passo uma linha reta aqui, ó, e extrapolo. Mas aí eu vou sempre fazer alguma coisa errada. Ou hora eu vou extrapolar para mais, hora eu vou extrapolar para menos. Então, para que eu vou criar um negócio para complicar minha vida? É muito mais simples, pega o valor e mantém até o próximo chegar. Chega lá, faça sequência de degrau. Então, o mantenedor de ordem zero, ele concilia a característica de simplicidade de implementação com uma representatividade adequada, sem complicadores desnecessários. Certo? Então, é a forma simples de converter isso. E aí, também aqui eu vou ter também uma conversão usando placas e bits. Alguma dúvida tem? Então, Sim, doutor. diga. Em relação só, tu mencionou a existência do controlador contínuo. E, tipo, eu queria perguntar, existe alguma aplicação prática que se usa, que, tipo, vale a pena se usar um controlador contínuo ao invés da versão discreta hoje em dia? Por exemplo, é isso que eu comentei da Novos. Tem uma série de... se você olhar, nós usamos, por exemplo, controle de temperatura. O controlador discreto seria um computador. É um algoritmo de controle. Na primeira aula que nós apresentamos para vocês, nós fizemos o P&D discreto lá e rodamos o P&D discreto para introduzir alguns conceitos de malhas de controle. Mas implícito tem por trás de um controlador discreto um computador e um algoritmo.
Só que eu consigo fazer a mesma coisa com o circuito LCR, que eu pego, tem um amplificadorzinho e tal, e faço um circuitinho que faz a integração do sistema, do sinal, e faço tudo como se fosse... E era a versão anterior. Essa de sistemas discretos é algo recente, é 1970 para cá. Até então, até 1970, as pessoas acreditavam que os computadores iam ser analógicos e não digitais, devido à capacidade de processamento e tudo mais. Então, essa ideia de sistemas discretos, ela é década de 70 para cá. Até então era circuitinhos contínuos, amplificador de sinal e tudo mais. Então, continua existindo. Por exemplo, se eu quiser só controlar uma temperatura de um banho, ou usar um controlador liga e desliga na temperatura de um banho, não tem por que eu pegar um sinal discreto, fazer uma plaquinha e tudo mais. Eu compro um controladorzinho que simplesmente eu ajusto ali, pá, 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 e ele trabalha direto com o sinal vindo sempre, e eu não preciso fazer tempo de amostragem nem nada, certo? Mas É mais. normalmente são malhas SISO nesse caso, né? Então, tipo, seria mais pelo ponto de simplicidade mesmo. Exatamente, porque daí tu tem um negócio dedicado só para controlar aquela temperatura. Sim. A Novos tem a sua característica de trabalhar com essas malhas contínuas, com sistemas contínuos, só procurar Novos. Né? Eu não ganho nada da Novos. Tá? É uma empresa gaúcha, ótima empresa. Tá? E a Novos, então, faz controladores contínuos, mas eles se comunicam entre controladores de forma discreta. Então, são controladores bem interessantes para automação, por exemplo. Eu quero automatizar a minha produção de cerveja, controle de temperatura da cerveja. Não, tá ótimo, para aquilo ali tá ótimo para controlar a temperatura de um banho, e eu ainda consigo mandar informação, porque hoje eu quero o dado chegando para mim para poder trabalhar com esse dado depois, para ver a tendência, para fazer inventário e tudo mais. Aí ele se comunica discreto. Então, ele opera no seu âmago de forma contínua, mas a Novos permite a transferência do dado de forma discreta também. Então, ele já tem isso embutido. Então, é uma boa relação custo-benefício, funciona muito bem. E ele consegue trabalhar com esses dois mundos. Mas, claro, se tu for fazer um sistema maior, tu vai usar um PLC ou um SDCD, e essencialmente isso vai ser um computador, e sendo computador ele é discreto. Na realidade, quando vocês fazem as simulações contínuas que a gente fez, usando Modélica, usando Simulink, usando qualquer sistema desses, ele está, na realidade, te enganando. Ele só calcula os pontinhos. A diferença é que quando a gente faz simulação contínua no computador, nós não temos o tempo de amostragem fixo. Ele é tempo de amostragem variável, que é o passo de integração. O passo de integração é um processo de amostragem. E o computador te engana, dando a ideia de contínuo, porque ele calcula os pontinhos e une com uma linha reta. Ou como uma spline, por exemplo, num caso mais sofisticado. Mas ele está te enganando. Ele está te enganando. Ele faz todos os cálculos, tudo discreto. Só que daí a diferença, quando ele trabalha nesse processo de simulação, ele usa passo variável. E qual é a vantagem do passo variável? Quando nada acontece, ele pode fazer passos longos, e aí a simulação anda rápido. Quando tu é obrigado a sempre fazer o passo do mesmo tamanho,
tu tem que fazer o tamanho de passo aonde ocorre maior variação. E quando não varia nada, tu tem que manter esse tamanho de passo. E isso faz com que, então, a simulação discreta seja mais lenta. Quando a gente fala discreta no sentido de tempo de amostragem constante. Mas mesmo a simulação dita contínua, ela é uma simulação que é discreta, mas com passo variável. E que passa o engodo de que é contínuo. Não sei se ficou claro. Não, ficou sim. Eu só tinha ficado na dúvida do, tipo, para que isso usaria, mas tipo, é mais por caso de simplicidade mesmo, né? Tipo, E aí, já que a gente estava falando da amostragem, então um dos pontos críticos nos sistemas discretos é o tempo de amostragem. Tempo de amostragem é fundamental, é uma escolha das mais importantes. Nós vamos usar, para representar o tempo de amostragem, normalmente vamos usar a letra H. Mas pode ser TS, Sampling Time, ou tempo de amostragem. E para definir o tempo de amostragem, o que interessa é o ponto de maior variação dinâmica do sistema. O tempo de maior variação dinâmica é o tempo de subida. O tempo de subida é o tempo de uma resposta degrau, aonde tem maior variação dinâmica. Nesse período, nesse tempo de subida ele é definido como o tempo, a diferença entre tempo de 90%, que seria mais ou menos aqui, e o tempo de 10%, que seria aqui. Então, a diferença entre esses dois tempos é chamado tempo de subida. Tempo de subida, 10, 90%. Nesse período, nesse tempo, nessa transição de 10% da resposta a 90% da resposta, é recomendável ter no mínimo 3 a 4 pontos no mínimo, né? No mínimo. Para não perder a dinâmica, porque aqui é onde há maior variação no comportamento dinâmico do sistema. É aí que ocorre a maior variação dinâmica. Então, é bom ter no mínimo 3 a 4 pontos. Ou seja, essa resposta que está aqui, ó, a discretização seriam essas bolinhas aqui, ó. Seria o limite recomendável, limite aceitável. Essa aqui é a situação que eu tenho pouca informação, já começo a perder informação, só tenho um ponto. Estou com perda de informação. Já essa aqui é totalmente inaceitável. Nessa arrancada toda aqui, onde o grosso do comportamento dinâmico do sistema ocorre, eu não pego nada. Então, esse aqui é inaceitável. Esse aqui é aceitável. Esse aqui é uma boa amostragem. Ó, eu tenho uma boa amostragem. Aqui, com mais pontos, eu tenho melhor amostragem, mas já começo a ter desperdício de informação. Então, pontos de mais não são bons. Pontos de menos também não são bons. Tem uma faixa de valores recomendáveis. A faixa de valores recomendáveis é essa aqui, ó. É o tempo de subida ter entre 4 a 20 pontos nesse arranque aqui, ó. Aqui tem 14, até 20 pontos é um valor aceitável, certo? E por que 100 pontos é uma coisa boa? 1.000 pontos, quer dizer, quanto mais pontos eu tiver, menor é o tempo de amostragem. Mais eu vou me aproximar do contínuo. São dois motivos pelos quais não é bom ter tempo de amostragem muito pequeno. O primeiro deles é que eu sobrecarrego o meu sistema, né, de controle. Observem que uma das grandes vantagens que a gente tem quando a gente trabalha com sistemas discretos é que o computador, essencialmente é um computador, que é o sistema de controle,
ele não trabalha só com uma malha de controle, ele trabalha com várias malhas de controle. Então, por isso que naquela representação de fluxograma de engenharia, a gente coloca aquela bolinha dentro de um quadrado. Aquele quadrado está dizendo que aquele sistema está sendo compartilhado, ou seja, é um computador que está fazendo o controle de diversas malhas. E aí o que acontece? A ideia é, se eu tenho um tempo de amostragem muito pequeno, eu vou sobrecarregar a capacidade de processamento desse sistema. Hoje em dia vocês vão dizer, mas isso é um computador cada vez mais rápido, não é um problema. Mas não há necessidade, então começa a ter informação desnecessária, começa a ter ação de controle desnecessária, sem nenhuma melhoria efetiva na qualidade de controle. Então, esse é um ponto. O outro motivo é que, se eu usar um tempo de amostragem muito pequeno, eu vou ter que ter algoritmos para calcular corretamente a derivada. Por quê? Um dos principais motivos pelos quais a ação derivativa não teve a sua utilização, ou tem uma baixa utilização, é que o processo de cálculo da ação derivativa, ela é sensível ao tempo de amostragem. Imagina, eu estou usando um tempo de amostragem muito pequeno. O objetivo da ação derivativa é capturar a tendência do sinal. É a tendência do sinal. Pegar essa tendência do sinal. Se eu tiver um tempo de amostragem muito pequeno, a diferença entre um valor e o seguinte é essencialmente ruído, é essencialmente fake news. Então, eu nunca vou conseguir pegar a tendência, porque eu não consigo ter esse ensinamento. Para poder fazer o cálculo dessa tendência, eu sou obrigado a trabalhar com uma janelinha de dados para poder fazer isso. E a maioria dos controladores PIDs, para não dizer totalidade dele, não faz isso. Faz simplesmente a discretização da ação derivativa como se fosse um delta erro. Certo? Aí a ação derivativa não vai funcionar. Por quê? Porque eu usei um tempo de amostragem muito pequeno. Certo? Então, a amostragem excessiva, ou seja, tempo muito baixo de amostragem, um valor muito pequeno, é ruim. E a amostragem elevada é ruim porque eu perco informação. E agora eu vou deixar mais claro o que significa amostragem elevada, ou seja, tempo de amostragem grandes como sendo ruim. Então, antes de eu mostrar isso, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Um conceito importante quando a gente trabalha com discretos, sistemas discretos, é o efeito aliasing, o aliasing effect. O que é isso? O espectro de um sinal contínuo essencialmente seria a parte de cima do diagrama de Bode. A parte de cima do diagrama de Bode é o que a gente está representando aqui. Normalmente, o diagrama de Bode, a gente desenha ele de 0 a frequências positivas. Mas também é válido de 0 a frequências negativas. Então, simplesmente você refletir esse sinal do lado de cá. Normalmente, a gente só representa, como é simplesmente simétrico em relação ao eixo imaginário, normalmente a gente só plota essa parte com frequências positivas. Mas tudo que é válido para frequências positivas é válido para frequências negativas. Certo? Tranquilo? Tranquilo, tem? Alguma dúvida?
Mas aí o que acontece? Quando a gente tem a amostragem, um conceito extremamente importante é a frequência de Nyquist. A frequência de Nyquist é π sobre H, que é a amostragem. Essa frequência de Nyquist, ela diz até onde eu consigo capturar o espectro corretamente. Frequências maiores que a frequência de Nyquist, elas acabarão sendo rebatidas dentro do espaço correspondente à frequência de Nyquist. É como se eu pegasse uma folha de papel, marcasse a frequência de Nyquist e dobrasse ela. Aí o espectro discreto, o espectro contínuo seria isso aqui, ó. O espectro discreto, ele vem alterado pelo rebatimento, que nem está ilustrado aqui. Então, o espectro discreto, ele, principalmente nas bordas, ele perde e é alterado. Então, esse é um ponto importante quando a gente trabalha com a amostragem, porque se eu usar quanto menor o H, mais frequências eu pego. Então, por isso que a escolha da amostragem é extremamente importante. E agora vamos entender melhor esta frequência de Nyquist, que ela é a frequência que nos diz a capacidade de reconstruir um sinal. Até que frequência nós reconstruímos um sinal. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo. Esse é um sinal senoidal. Eu tenho que amostrá-lo. Se eu amostrá-lo com um ciclo completo é 2π. Se eu amostrá-lo com meio ciclo, que é π, e usar um tempo de amostragem referente a meio ciclo, por isso que vem o π sobre h, eu não consigo reconstruir esse sinal, porque esse sinal vai ser o quê? Uma linha reta, zero. Para poder reconstruir esse sinal, eu tenho que ter uma amostragem que é inferior a esse meio período. Por isso que a frequência de Nyquist é π sobre h. Porque se eu tiver uma amostragem inferior, eu vou conseguir reconstruir esse sinal. Então, aqui está ilustrado. Ó. Eu estou usando sinais aqui que tem uma amostragem, um H menor do que esse π sobre H. E digamos que eu quero reconstruir essa frequência ômega-n aqui, que seria a frequência desse sinal. Então, aqui a gente vê que ó, eu consigo reconstruir porque eu amostro com uma amostragem adequada, que seria, no caso, π sobre ômega-n menor que π sobre ômega-n. Colocar esse H para cá e o ômega-n para cá, certo? Então, esse é um conceito importante. E significa que se eu tiver um sinal com uma frequência maior que essa, ele vai acabar sendo visto como sendo um sinal dessa frequência. E por isso que tem esse rebatimento dessa frequência no sistema ali, quando eu trabalho com ela adequadamente ali. Tá? Certo? Então, esse é um ponto extremamente importante, que é essa alteração do espectro. E essa informação do ômega-n, ela é crítica nessas análises todas aí que a gente faz. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos adiante. Eu vou parar esse vídeo aqui agora. E aí nós vamos ver o processo de discretização no próximo vídeo.